Um abraço aí aos amigos e às amigas aí de Mato Grosso do Sul, da FETEMES, uma federação que eu tenho muito carinho, a gente trabalha muitos anos juntos, já há mais ou menos uns 10, 12 anos que a gente tem essa relação profissional, essa relação política, na formação política, na organização sindical. Bom, é um grande prazer estar com vocês. Eu sou professor da área de políticas públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou de Cuiabá, sou cuiabano. Vim para o Rio de Janeiro em 1989 e desde 89 eu estou no Rio de Janeiro. Portanto, já há praticamente 30 anos eu vivo no Rio de Janeiro. Aqui fiz mestrado, aqui fiz doutorado, me casei, tenho uma filha. Estou trabalhando aqui na UERJ há mais ou menos 15, 16 anos, na área de políticas públicas, economia política, gestão da educação. E eu queria falar brevemente, 2 minutos, sobre esse programa de formação da CNTE. Eu tenho a honra e também o orgulho de participar de vários cursos como convidado dos sindicatos filiados à CNTE, como educador, como palestrante, como, enfim, colaborador aí dos sindicatos que desenvolvem o programa da CNTE, o Simpro de Brasília, o Sindiúte de Minas, o Sindiúte do Ceará, o Sintep de Mato Grosso, o Sintego de Goiás, vários sindicatos. O sindicato aqui do Rio, que desfiliou da CNTE, mas tem uma atuação bastante forte, enfim. Então, o programa da CNTE, ele é um dos programas mais completos da área de formação política e sindical do movimento sindical do Brasil. É uma referência, porque é um programa que não aborda só a questão sindical, é o melhor programa de formação do Brasil. Na verdade, a CUT tem 2 confederações que fazem um programa de formação permanente, que é a CNTE, da educação, e a CONTRAF, do ramo financeiro, dos bancários, né? Tem outros programas de outras confederações, de outras federações, mas a FETEMES, a CNTE, tem esse programa completo, que são praticamente 16 fascículos, né? 8, 10 eixos temáticos, pega de filosofia, sociologia, política, economia, gestão, história, prática pedagógica, planejamento, financiamento da educação, enfim, é um programa completo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista político, do ponto de vista sindical. Este módulo de teoria política, ele vem logo após o módulo de introdução à sociologia, que eu assisti com meu amigo Gilmar, lá de Mato Grosso, lá do Sintep. O Gilmar também foi secretário de formação da CNTE, tive o prazer de trabalhar com ele. E o Gilmar abordou questões já iniciais dessa discussão de política, de democracia e de Estado, que eu vou continuar, e acho que aquela abordagem que foi feita pelo Gilmar e pelos participantes no módulo 1, no módulo anterior, aliás, foi bastante... Ele cria uma base política para este módulo, para esta abordagem de teoria política. Primeiro, dizer que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, não é? Quem está aí na escola, no chão da escola, nos municípios, na luta pela sobrevivência, tanto do ponto de vista da saúde como do ponto de vista da política, está atravessando tempos muito difíceis. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos no Brasil um governo negacionista, um governo genocida, um governo que naturalizou a morte, um governo que, muito parecido com o governo dos Estados Unidos, nega a pandemia, aposta na morte, né? Porque, na verdade, o Bolsonaro, ao longo dos meses, tem demonstrado
pouca empatia com milhões de infectados e milhares de mortos, um governo que não desenvolveu nenhuma política do ponto de vista de planejamento e de gerenciamento desse processo da pandemia, do ponto de vista tanto sanitário como do ponto de vista econômico, político, enfim. Então, nós estamos em tempos muito difíceis. Mato Grosso do Sul agora está no ápice aí da contaminação e nós estamos, aqui no Rio também, né, 13 mil mortos e muito dramático. Outra questão é que, nesses tempos difíceis, para fazer política também fica muito difícil, né? Mas de onde que origina o termo política, né? Acho que todo mundo está aqui, eu estou vendo que tem 95 pessoas presentes, devem estar me ouvindo. Parabéns, grande participação, grande presença. Tomara que todo mundo fique atento, não saia para tomar café, não saia para tomar água, para a gente ter um bom conteúdo, para a gente ter uma boa formação. Parabéns à FETEMES. Política vem de polis, né? Política vem de polis. Polis origina lá na Grécia o lugar onde se discutia o governo da cidade, onde se discutia o bem comum, o exercício da cidadania. Lembrando que na democracia grega, cidadãos eram somente os proprietários, os patrícios, né, da pátria, né? Excluía, infelizmente, né, tem que dizer, né, excluía as mulheres, excluía os escravos. Então, política, quer dizer, o exercício na polis era para os livres, para os proprietários, né? Então, a democracia grega, tão badalada, ela era restritiva, ela excluía as mulheres, excluía os escravos principalmente aqueles prisioneiros de guerras. Política, polis, cívita, cidade, cidadania. Então, essa é mais ou menos a ontologia do termo, né? Política é o exercício da negociação, é o exercício dos conflitos, do debate, do ponto de vista das relações de poder, das relações sociais, das relações humanas, inclusive, né? Todos os espaços de relações humanas têm política, têm exercício de política. E o fundamento do exercício da política é a negociação. O conflito é a negação da política, a negociação é o exercício pleno da política do ponto de vista dos gregos. Nós tivemos, então, esta concepção de polis, de política, de cívita, né, que é cidade, né? Daí deriva o termo cidadania. Cidadania, então, é o exercício dos direitos políticos, direitos e deveres. Em diferentes contextos históricos, a política foi sendo apropriada pelas classes que dominam o Estado e que dominam o poder, né? Então, a política não é neutra, a política ela não é sem intencionalidade. A política ela tem interesses em disputa. Geralmente, as classes dominantes, quer dizer, quem exerce o poder no Estado, utiliza a política para manter o seu processo de dominação, o seu processo de controle social. Nas monarquias, a política excluía grande parte das pessoas, porque nas monarquias a soberania é do rei. O rei é o soberano. Então, o rei que decide, o rei que arbitra, o rei que define o que é que vai ser exercido pelos súditos, enfim, pessoas submetidas à lógica da monarquia. Então, não tem democracia, não tem liberdade, não tem direitos, é a soberania no Estado monárquico, né? A política é tirânica, a política é excludente. A política não inclui os escravos, não inclui os servos, não inclui os pobres e não inclui as mulheres. Isso nas soberanias, nos impérios, esses setores, escravos, mulheres, servos, não proprietários em geral, eram excluídos do poder e do Estado e do exercício da política. Então, por isso que o iluminismo, os revolucionários da Revolução
da Revolução Iluminista, né, dos direitos humanos, dos direitos sociais na Europa, na França, se rebelaram e se insuflaram o povo contra a soberania, a tirania e o despotismo dos reis das monarquias. Então, o iluminismo, aquele movimento filosófico no final da Idade Média, que originou o capitalismo, né, a burguesia, as classes dominantes modernas, a partir do fim do feudalismo com o início do capitalismo, derrubou as monarquias, derrubou o antigo regime, o regime dos reis, dos soberanos, dos imperadores, estabeleceu a democracia, mudando o sentido de soberania. Se na monarquia, se nas tiranias, a soberania é soberania do rei, do imperador, do palácio, portanto, o rei era o Estado, o rei era o poder, e inverte essa lógica na Revolução, principalmente a Revolução Francesa, onde o povo, segundo a Revolução Francesa, segundo os iluministas, segundo a burguesia que assume o poder, o povo terá soberania para decidir os seus destinos. Muito cuidado! Quando os iluministas, quando os revolucionários franceses falam em povo com soberania, eles se referem a um tipo de povo. Aqueles que são proprietários. Prestem atenção. Só tem direito à participação política na nova democracia que sucede os regimes despóticos, tirânicos, as monarquias. Só é povo, só é livre quem tem propriedade. Então, ser livre é ser proprietário, ser livre é ser dono dos meios de produção. Então, na Revolução Francesa, na Revolução Burguesa, não tem a presença dos pobres, dos escravos, dos camponeses, chamados de sans-culottes, e nem das mulheres, com soberania política, com participação no Estado. Muita gente acha que a Revolução Francesa foi a Revolução Iluminista que iluminou os povos e os trabalhadores passaram a ter direitos. Não é verdade. A Revolução Burguesa exclui a participação do povo na gestão do Estado. Nós temos vários autores que tratam disso, que discutem isso. Ser livre é ser proprietário. Logicamente, separa o Estado da Igreja, acaba com as escravidões. O liberalismo é muito importante para acabar com a escravidão nas colônias. Foi a Revolução Francesa, foi o Iluminismo, né? As ideias liberais que influenciaram o fim das escravidões, como a escravidão brasileira, como a escravidão que nós tivemos nas Américas, em Cuba, no Haiti, no próprio Estados Unidos, teve a Guerra de Secessão, do Sul, que defendia a liberdade, né, do Norte, que defendia a liberdade, contra o Sul, que queria manter a escravidão nos Estados Unidos, daí a Guerra Civil. Depois da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, sucederam-se um conjunto de estados nacionais, democráticos, do ponto de vista liberal. O que é ser liberal? Liberal vem do termo de liberdade. Liberdade de ser proprietário, liberdade de ficar rico, liberdade de ter terras, liberdade de ter posses, liberdade de comprar trabalho e liberdade de vender trabalho. Sugiro que vocês leiam o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, em que o Marx aborda a questão da liberdade, do sentido de liberdade para o liberalismo, quer dizer, para a burguesia, como a liberdade de comprar a força de trabalho do trabalhador, que não é mais escravo, agora tem que vender a força de trabalho, e a liberdade do burguês de comprar o trabalho, a liberdade do trabalhador de vender a sua força de trabalho. O Marx depois vai desenvolver o conceito de mais-valia, o conceito de salário, preço e lucro, né? Certamente mais à frente, o Emílio Dinari vai trabalhar com vocês o módulo de economia política, ele vai abordar essas questões
Fala aí para mim ouvir, viu, Onivan, que eu não estou ouvindo. 10 minutos? 10 minutos. Vai falando. Pois bem, vou correr. Então, na concepção da teoria política, os estados monárquicos são chamados de jus naturalista, quer dizer, os reis têm uma espécie de dom divino, uma espécie de homologação dos céus, dos deuses, para exercerem a política, para exercerem o poder. Na democracia burguesa, esse Estado ele vem da soberania popular através do voto, né? De 4 em 4 anos, o povo vai na urna e vota e elege os seus governantes. Há quem diga que de 4 em 4 anos o povo vai escolher qual é a chibata, qual enfim, o carrasco que vai dirigir o Estado contra ele. Com raras exceções, tem sido assim. E este caderno de teoria política aborda alguns autores clássicos dessa concepção liberal de política, concepção liberal de Estado, concepção burguesa de Estado. Quando eu falo liberal, quando eu falo burguesa, quando eu falo capitalista, eu estou dizendo a mesma coisa. Liberal, sentido de livre propriedade, sentido de livre concorrência, sentido de livre mercado, o sentido de deixar fazer, deixar ficar como está, de naturalização da desigualdade, naturalização da exclusão, naturalização dos ricos e pobres, naturalização das classes sociais. Portanto, liberal e burguês ou burguesia, liberal e capitalista, é tudo a mesma coisa do ponto de vista semântico, né? No século XX, nós tivemos algumas experiências. Aí, bom, eu falava dos autores. Quem são esses autores liberais? O fascículo fala de uma pessoa chamada Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo que teorizou o Estado monárquico, teorizou o Estado absolutista, dizia que o povo não tinha capacidade de se autogovernar, precisava de um soberano para dirigir o povo. E sem o soberano, quer dizer, sem o rei, sem um Estado forte, dizia o Hobbes, que seria a guerra de todos contra todos. Seria a guerra civil de todos contra todos. O Hobbes diz que seria o lobo, o homem seria o lobo do próprio homem. Do ponto de vista liberal, um dos grandes formuladores da teoria liberal, quer dizer, contra a monarquia, contra Hobbes, portanto, seria John Locke, seria o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um francês, um dos grandes filósofos iluministas, um dos grandes teóricos, né, do Estado moderno. Escreve um livro clássico chamado A Origem da Desigualdade Social, que vocês deveriam comprar no sebo, baratinho, R$10, A Origem da Desigualdade Social, de Jean-Jacques Rousseau. Mas o mais emblemático deles, tem o Voltaire, tem o Lavoisier, tem outros autores, mas o mais emblemático deles é um do século XX, um cara chamado Norberto Bobbio, um italiano, filósofo, liberal, muito conceituado, discute o conceito de Estado, o conceito de democracia. O Bobbio diz abertamente que política é poder. Política é o exercício do poder. E política é o exercício do poder pelas classes que dominam. Isso é uma teoria, lembre que Bobbio é liberal. Política, então, é o exercício do poder, o exercício do poder econômico, o exercício do poder político e o exercício do poder ideológico. Então, Bobbio não esconde o jogo, não põe máscaras. Ele diz que a democracia é restritiva, a política é o exercício aberto da disputa do poder e as classes que estão no poder exercem a política para seus interesses. Contra Bobbio, contra os liberais clássicos, né? Portanto, contra Rousseau, contra Locke, outros autores, um importante filósofo do século XIX, chamado Karl Marx, formula uma outra teoria de Estado, uma outra teoria de poder, uma outra teoria de política. O Marx inclui no debate da política, do Estado e da democracia o conceito de luta de classes. Ele diz que a sociedade é formada por classes sociais,
e há uma inconciliação, quer dizer, há uma impossibilidade de adequar os interesses das classes dominantes com os das classes dominadas, portanto, os burgueses, né, donos dos meios de produção, e os proletários, né, que são os trabalhadores, donos da força de trabalho, têm interesses inconciliáveis. Ora, pois, um compra a força de trabalho, explora, fica rico, comprando barato a força de trabalho, ou escravizando a força de trabalho, ou roubando a força de trabalho. Para isso, Marx chama de mais-valia. E a outra classe, que é os trabalhadores, os donos da força de trabalho, são apenas donos de sua prole, são donos dos seus filhos. Prole vem de filhos, filhos designam o conceito de prole. Então, eles são proletários, a única propriedade que eles possuem são seus filhos, né? E no conceito burguês, no conceito do século XIX, o proletário é dono dos seus filhos e da sua mulher, porque a mulher também era propriedade do homem, do ponto de vista do conceito do período histórico do século XIX. No século XX, então, vai ter um conjunto de revoluções, e aí o Marx com o Gramsci formulam um conjunto de questões sobre o Estado capitalista. Eu estou seguindo aqui uma lógica da apostila. Então, o capítulo que trata do Estado capitalista aborda o conceito de poder, o conceito de democracia, o conceito de política do ponto de vista da luta de classe, do ponto de vista das classes que organizam o Estado e exercem a política. Então, não tem neutralidade, ao contrário dos positivistas. No módulo passado, não sei quem está aí agora, mas no módulo passado eu vi a discussão sobre positivismo, sobre funcionalismo. Muito cuidado, porque o conceito de positivismo, o conceito do funcionalismo, naturaliza as desigualdades, naturaliza a ciência, o poder como imutáveis, o conceito de harmonia social, o conceito de não conflito. O positivismo diz que quem causa conflito é como se fosse uma laranja podre, que quando é colocada num saco de laranja boa, estraga todas as laranjas. Então, significa que uma célula doente tem que ser extirpada, tem que ser retirada do organismo. Esse é um conceito positivista, perigosíssimo, porque ele ataca nós que somos contra a hegemonia do sistema, nós que somos contra o poder político exercido despoticamente. Nós temos, segundo Gramsci, que disputar o Estado, disputar os recursos públicos, disputar os fundos, disputar a política. Nada é estático, nada é definitivo, nada é natural, como diz o positivismo, como diz o funcionalismo. Tudo está em disputa. O currículo está em disputa, a escola está em disputa, o conceito de ser humano está em disputa, o conceito de liberdade está em disputa, o conceito de democracia está em disputa, o conceito de Estado está em disputa. Portanto, o Gramsci, ao contrário dos positivistas e ao contrário dos funcionalistas, o Gramsci diz que o conflito é o que move a história. O Marx é mais forte ainda. O Marx diz que a luta de classes é o motor da história. A luta de classes é que movimenta a história, mobiliza a história, transforma a história. E as classes sociais, no caso, as classes trabalhadoras, empoderadas politicamente, transformam. Bom, então, seguindo aí para terminar... 30 minutos, professor, 30 minutos. Vou fechando. O Estado moderno, a partir de Bobbio, a partir dos iluministas, a partir dos burgueses, construiu o conceito de liberalismo econômico, a liberdade econômica, a liberdade do mercado, a liberdade dos produtores. Inclusive, os burgueses dizem que eles que são os produtores, eles se chamam de classes produtoras. Por isso, esse frenesi para abrir a economia, para gerar lucro. Acabou de sair um dado essa semana que, na pandemia, quem ganhou muito dinheiro foram os ricos. Os ricos ficaram mais ricos, as classes proprietárias se tornaram mais ricas. Os milionários ficaram mais milionários. Os pobres ficaram mais pobres. E agora, depois da pandemia, a pobreza aumenta, porque o desemprego vai crescer, a precarização, a uberização, o trabalho por aplicativos, o trabalho remoto, nós professores sofrendo com isso.
os trabalhadores sofrendo ataque direto aos seus direitos e os ricos cada vez mais ricos. Então, essa ajuda aí de R$ 600 é só para fazer uma maquiagem na enorme desigualdade, na enorme exclusão. Onivan, eu vou terminando no sentido de que a concepção de Estado, do ponto de vista do Marx, do ponto de vista do Antônio Gramsci, do ponto de vista dos marxistas, do ponto de vista daqueles críticos do capitalismo, é o exercício da disputa do poder no sentido de transformar o Estado para os interesses dos trabalhadores. Portanto, não fomos nós que criamos a luta de classe, foi a burguesia que criou a luta de classe. Mas nós estamos inseridos na luta de classe para disputar pelos nossos direitos, pela democracia que inclua e pela liberdade que não seja só a liberdade de vender trabalho, a liberdade de ganhar salário, mas também a liberdade de exercer poder político. Então, por isso que os trabalhadores, os sindicatos devem lutar nas eleições, lançando candidatos a vereador, lançando candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. Temos que dirigir o Estado, temos que dirigir o poder, temos que ter o poder nas mãos. Nós não podemos separar a política do sindicato. O sindicato luta por direitos, por emprego, por salários. Mas sem a disputa do poder político, quer dizer, sem a disputa do orçamento, não tem direitos permanentes. Agora, a luta pelo Fundeb. A luta pelo Fundeb não é uma luta só dos sindicatos, é uma luta por um direito universal à educação, um direito público à educação. Portanto, o sindicato tem que ser cidadão. O sindicato tem que lutar pelos direitos sociais, lutar pelos direitos políticos, lutar pela mudança econômica, lutar pelo meio ambiente, lutar pelos indígenas, lutar pelos homossexuais, lutar contra o racismo, contra a homofobia e tudo mais. Então, os desafios presentes para nós sindicalistas, para nós educadores, eu sou educador, eu sou professor da UERJ, da Faculdade de Educação, trabalho com políticas públicas, trabalho com economia política da educação. O desafio para nós é sermos intelectuais orgânicos de classe, conforme diz Antônio Gramsci. O que é intelectual orgânico de classe? Aquele que atua no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua comunidade, no chão da fábrica, no chão da escola, como intelectual que pensa, que critica, que tem autonomia, que tem capacidade de intervenção. Temos que nos organizar no sindicato, organizar em partidos, organizar em associações de moradores, em centros de defesa, organizar em instituições que lutam por direitos. E agora, da pós-pandemia, a situação vai ficar muito mais difícil. O mundo. Alguns dizem que o mundo mudou. Eu sou mais cético, acho que não mudou. Quem já era justo, era bom, era solidário, ficou mais justo, mais bom e mais solidário. Quem já era excludente, quem já era violento, quem já era estúpido, permaneceu. Veja a quantidade de gente negando a pandemia, não sendo solidário, naturalizando a morte, naturalizando a desigualdade, dizendo que tem que morrer mesmo. E daí, é só uma gripezinha, as coisas não vão mudar, tem que morrer, o Estado não tem condições de resolver essas questões. Portanto, nós estamos em disputa numa sociedade. A pandemia coloca para nós desafios enormes. Nós estamos tentando agora que inventar, participar de redes sociais, tecnologias digitais. Eu falei para o Onivan, eu particularmente que a vida inteira fui analógico, agora tem que ser dialógico, tem que ser digital. Estou apanhando de câmera, apanhando de live, apanhando de computador, mas estou aprendendo, estamos aprendendo, porque a disputa hoje é nesse campo. Então, eu mudaria o nome do módulo, eu não colocaria teoria política, eu colocaria praxis política. O que é praxis? É a prática da teoria, é o exercício prático da teoria que nós aprendemos na formação, na escola, na graduação, no sindicato. Então, seria um módulo de exercício pleno da política como exercício da democracia e da democracia como controle do poder político nas mãos dos trabalhadores. Grosso modo é isso, o módulo ele é muito rico. Nós vamos agora dividir em grupos, onde Ivan vai fazer a divisão em grupos. Vocês certamente leram o fascículo, ele não é difícil, ele é fácil, ele é muito didático. Esses autores que eu falei, vocês devem ter lido, vocês vão discuti-los, mas trazendo sempre para o tempo presente. Nós não vamos ficar discutindo filosofia, política, história e sociologia
para ter mais conhecimento, para falar melhor, para dominar mais os conceitos. Para além disso, nós precisamos dominar esses conhecimentos teóricos para agir na prática, para agir no mundo, para agir nos desafios de hoje, que estão presentes na luta sindical, na luta da escola e na luta da sociedade nossa enquanto trabalhadores. O fascículo é dividido em 5 capítulos, né? 4. A introdução seria interessante todo mundo ler para ter um domínio do que o fascículo aborda, das questões que ele aborda. Ele entra mais nas questões conceituais, o conceito de política, historiciza um pouco a questão da política. No capítulo seguinte, que é o capítulo 1, entra nos clássicos da política do ponto de vista liberal, do ponto de vista dos autores do liberalismo econômico, liberalismo político, Hobbes, Maquiavel. Maquiavel é o cara que escreve O Príncipe, né? O que é o príncipe? O príncipe é o Estado, o príncipe é o soberano, o príncipe é aquele que exerce o mando da política, o mando do poder. No capítulo 2, a abordagem é a partir dos autores marxistas, né? Do ponto de vista da crítica do Estado, da crítica da política capitalista, que é basicamente o fascículo... Tem outros autores, mas o fascículo trata do Marx, do Gramsci e de um cara chamado Klaus Hoff, que é um alemão. Pois bem, e depois, no terceiro, é a discussão da política no cotidiano. O que são os projetos políticos, o que é a disputa do projeto político, disputa do Estado, disputa da sociedade. O que se pretende? É que a gente faça a leitura e o debate, né, dos autores, dos conceitos que esses autores trazem, principalmente Norberto Bobbio, que é uma referência para o pensamento liberal. Todo mundo que faz faculdade de Direito, todo mundo que faz faculdade de Economia, de Filosofia, estuda Norberto Bobbio, porque ele é um autor, ele é liberal, mas ele é um grande filósofo que discute o poder, a ideologia e a política dentro do capitalismo. E os autores do nosso campo, né, que é o Marx e o Gramsci. O Marx é o conceito de luta de classe, de mais-valia, de poder político como disputa, e o Gramsci discute o conceito de hegemonia, dominação. Ele fala que a dominação é cultural, a dominação é econômica, a dominação também é política, no conceito de hegemonia, que é supremacia, força, exercício da força para a dominação. Então, o que é que se pretende? Que vocês discutam um pouco quem são esses autores, o que eles falam, e tragam para o cotidiano da escola, cotidiano do sindicato. Tipo, o que fazer diante dessas questões, né? Como é que a gente discute política com o povo? Por que o povo está impregnado de liberalismo, de individualismo, de egoísmo? Qual seria a abordagem para o povo entender a questão da solidariedade? Lembrando que a solidariedade, o coletivo, não é conceito liberal, viu? Solidariedade, coletivo, troca, não é conceito liberal, é conceito socialista, é conceito do campo da crítica do capitalismo, né? O liberalismo defende o egoísmo, defende a desigualdade, defende a disputa, defende, enfim, a manutenção da sociedade como é. Então, fazer uma discussão a partir desses capítulos, trazendo para o cotidiano. E eu combinei com o Nivan que o fascículo fala da política na globalização. Vou explicar rapidinho. Esse fascículo ele foi feito há 10 anos. Na verdade, ele foi feito há 12 anos. Então, no momento que ele foi construído, ele estava no auge da globalização, no conceito de globalização, debate da globalização. E hoje esse debate mais atual é qual é a globalização que nós temos hoje depois da pandemia, depois da crise sanitária e tudo mais. Então, trazer um pouco para o debate. O que será a política, a democracia e o Estado no pós-pandemia? Que é o grande desafio nosso daqui para frente. É isso. Um dos fundamentos da teoria política que nós da esquerda, a maioria daqui é de esquerda, temos como referência é o materialismo histórico, é o marxismo, né? É a luta pela democracia política, pelo socialismo. Isso não será conquistado sem luta, sem conflito, sem confronto, né? E aquilo que Marx chamava de luta de classes, né? Então, ao longo da história, diz o velho Marx, ao longo da história,
o processo histórico foi marcado pela luta de classes, né? Nas antiguidades, né? Os donos de terra, os sacerdotes, os aristocratas contra os plebeus, os pobres, os camponeses. Na sociedade feudal, os senhores de terra, né, os senhores feudais e as burguesias nascentes, né, contra os servos, os trabalhadores do campo e os pequenos artesãos e produtores das cidades. Na democracia capitalista, após o século XVII, século XVIII, após as revoluções burguesas, também o conflito de classes esteve presente. A luta de classes, mais do que nunca, exacerbou-se com a chamada democracia capitalista, que, na verdade, a conquista do poder político pela burguesia foi simplesmente uma reciclagem do processo de dominação política e dominação econômica. Isso é fundamental a gente compreender. Uma outra questão fundamental quando alguém abordou lá atrás que o Maquiavel dizia que o príncipe tinha que ser amado, mas além de amado tinha que ser temido. Fundamentalmente, o Estado capitalista, o Estado ou a classe dominante impõe o temor aos pobres, o temor aos trabalhadores, né? E vence a disputa pelo aquilo que nós chamamos de hegemonia política, que é um consenso fabricado a partir das ideologias dos dominantes para que os dominados não se rebelem, não se revoltem. E nisso está o papel das igrejas, o papel das religiões, o papel das escolas, o papel dos meios de comunicação, principalmente, estes exercem um poder político. A Rede Globo de televisão no Brasil é um partido político. Na verdade, a direita, a burguesia, a classe dominante usa as siglas eleitorais para disputar eleições. Mas essas siglas, elas mudam, elas não são realmente partidos políticos. Quem é partido político é quem tem projeto. A Fiesp é projeto. A Federação dos Industriais de Mato Grosso do Sul é projeto. A Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul é projeto. Os fazendeiros, através de suas associações, é um projeto, é um partido, age como partido. A Globo age como partido. A Globo enfrenta Bolsonaro do ponto de vista político para disputar o bolsonarismo por seu projeto. Ela não está contra o projeto econômico do Bolsonaro, porque a Globo representa o mercado, a Globo representa os monopólios, a Globo representa o que tem de mais reacionário na política brasileira. A Globo tentou destruir o PT, a Globo prendeu o Lula para construir, e através disso construiu o Bolsonaro. Então a Globo devia pedir desculpa, por exemplo, ao Brasil por ter eleito o Bolsonaro. Bolsonaro é filho da Globo. Bolsonaro foi produzido pela Rede Globo. Bolsonaro foi produzido pelos evangélicos, pelas igrejas evangélicas, que foram cooptadas para esse projeto de direita, fascista, mas principalmente pela mídia, pelos meios de comunicação. A Globo está ligadíssima ao projeto de Paulo Guedes. A Globo está ligadíssima ao projeto da direita internacional. A Globo está ligadíssima ao projeto dos monopólios. Então, esse é um partido político. E esse é o partido da classe dominante. Outra questão fundamental. É uma balela falar em vontade geral. Como diz Rousseau. O Rousseau diz que a política, o Estado, é resultado da vontade geral. Qual vontade geral? A vontade do desempregado com a vontade do grande empresário? A vontade do entregador de pizza de Uber com a vontade do dono do iFood? A vontade do sem terra com a vontade do grande fazendeiro, do latifundiário? A vontade do desempregado com a vontade do grande empresário que demitiu e que não pagou direitos trabalhistas? Não tem vontade geral. Isso é uma balela. Nós não podemos administrar a nossa relação política com a escola, com o mundo, com a sociedade, admitindo esse discurso de vontade geral. Isso é um engodo. Na verdade, vontade geral existe quando a maioria do povo tiver acesso a direito, à democracia, a salário, a emprego, tiver condições de disputar o poder político contra os grandes monopólios. Outra questão fundamental que apareceu no debate, que é a questão da universalização. A universalização da política, a universalização do poder, passa por aquilo que nós chamamos de construção de consenso.
Os meios de comunicação, os instrumentos de hegemonia, falam em consenso, como se a vontade hegemônica de uma classe fosse a vontade geral. Não existe isso. A burguesia, a mídia, os meios de comunicação constroem a ideia de que a vontade deles é a vontade do povo. A Rede Globo diz que a vontade dela é a vontade do povo. Um povo que não tem acesso à educação, não tem acesso a direitos, não tem acesso a sindicato, não tem acesso a conhecimento, a ciência. Como é que ela consegue disputar concepção política, projeto de mundo, com quem tem os monopólios das escolas privadas, monopólio dos meios de comunicação, monopólio da economia, monopólio dos créditos de banco, monopólio dos fundos públicos? Então é balela a universalização e é balela a vontade geral. Não tem isso. O que tem é a velha desigualdade, que é camuflada, que é escondida no direito da vontade, no conceito de vontade geral. Por fim, o tempo acabou. Eu quero ressaltar algumas questões aqui que apareceram. Este módulo, este curso, ele tem que servir como ferramenta para a nossa ação política. A gente tem que dominar a teoria, é verdade, a gente tem que conhecer os conceitos, é verdade, a gente tem que conhecer a ciência, a gente tem que ter acesso ao conhecimento. Mas, fundamentalmente, a gente tem que ter ação política. A gente tem que agir na nossa comunidade, na nossa família, no ônibus. A gente tem que agir no assentamento, na comunidade indígena. A gente tem que agir quando tem racismo, tem que agir quando tem preconceito, quando tem homofobia, quando tem xenofobia. É nesses momentos que a gente tem que ser testemunho de uma política diferente, de uma política emancipatória. A gente não pode calar a boca diante do machismo, não pode calar a boca diante do racismo, não pode calar a boca diante da violência contra os índios, contra os moradores de rua, contra as crianças. Um país que mata mulheres mais do que o mundo árabe, um país que mata homossexuais mais do que as tiranias islâmicas, um país que tem uma violência de classe histórica, desde a escravidão, um país que tem uma enorme herança colonial, um país que tem 400 anos de escravidão, um país que não superou a escravidão, um país que não superou a desigualdade econômica, um país onde a madame branca joga no elevador um filho de uma mulher negra, empregada doméstica. Isso é o país de verdade. E é esse país que Bolsonaro representa. Esse país tem mais ou menos 30%, 40% da população que concorda com essa política. Bolsonaro só está eleito, Bolsonaro só está governando porque tem, no Brasil, essa grande parcela da população brasileira que não saiu da escravidão, que não saiu ainda dos esgotos da política, do atraso, do analfabetismo, do machismo, do sexismo. Então é esta disputa que nós temos que fazer no dia a dia. Isso é poder, isso é política, isso é disputar a democracia. Eu insisto, não tem democracia política se não tiver democracia econômica. Não tem democracia política enquanto todo mundo disser que todo mundo tem direito ao mesmo voto. Não tem direito ao mesmo voto. O mendigo não tem direito ao voto do Roberto Marinho ou da família Marinho. O entregador de Uber não tem o mesmo voto do grande empresário que domina o monopólio da terra e o monopólio da economia. Então, o Estado tem que ser transformado do ponto de vista da luta social, do ponto de vista da luta política. E a desigualdade social tem que ser enfrentada no dia a dia, no cotidiano. Nós queremos ousar um outro projeto de país, um outro projeto de mundo, um outro projeto de sociedade, um outro projeto de ser humano, emancipado, livre. Essa é a grande disputa que nós temos. Esse curso de formação tem que servir para esses instrumentos, tem que servir para essas disputas, tem que servir para essa concepção de mundo, para essa concepção de sociedade. Eu queria agradecer a vocês. Tem outras questões, não dá para abordar. Fica para o futuro, espero que a gente volte a se encontrar novamente. Eu gosto do debate, eu fiquei feliz com as falas de vocês. Eu acho que, no geral, a gente fez uma abordagem crítica do ponto de vista político. E lembrar, não tem teoria política se não tiver praxis política. Não tem teoria política que mude o mundo se não tiver prática política que mude o mundo. O Marx dizia que a ação política é encarnar uma teoria revolucionária no meio das massas, no meio do povo. Então, precisa ter ação na história, precisa ter processo coletivo, muda as coisas entregando flores ao delegado. Se muda as coisas fazendo luta social, fazendo política, fazendo luta de classe. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Vocês
estão de parabéns. Gosto muito da FETEMES. Tenho grande alegria de conviver com vocês. Eu vi aqui, não vi a carinha de todo mundo, mas eu vi aqui muita gente que apareceu, pessoal das antigas, pessoal novo chegando, e gostei muito, fiquei muito feliz. Se marcar de novo, eu volto, e a gente está aqui pelas causas generosas, pelas causas que transformem e tornem as pessoas felizes. Muito obrigado.